Pois é, o Hobbes é um teórico, um filósofo da ciência política que, segundo Foucault, ele não se aplica propriamente no Estado moderno, né? Porque o Estado moderno, é claro que o Estado moderno continua tendo um poder e uma força quase soberana, mas ele não pode fazer o que quer, o que dá na telha, não é? Isso tudo bem que você pode dizer que a brincadeira que estão fazendo em Brasília é uma brincadeira, mas de todo modo assim faz de conta que é democracia, tudo bem, mas está lá, não é? Há um faz de conta democrático, mas tem as instituições democráticas, etc. Não é? Não é um estado de exceção. Tudo bem que é uma discussão, exatamente o que o Agamben vem dizer, de que, no fim das contas, o Estado moderno é um estado de exceção, mas isso eu não quero entrar nessa discussão. Porque o Estado, o controle dele não é mais direto, é um controle que é através de um saber. Não é? Ele precisa de um determinado saber da economia, da ciência política, da sociologia, um saber sobre as populações para poder agir sobre essa, para fazer, por exemplo, suas políticas públicas. Não é? Precisa de todo esse aparato para poder promover políticas públicas. Mas veja bem, o que o Foucault está se referindo, ele não diz respeito unicamente ao Estado, não é? Porque exatamente a lógica do Foucault, ela é micropolítica, ela não é macropolítica, como é a lógica marxista ou a lógica do Hobbes. Não é? Ele vai mostrar, por exemplo, que isso se estabelece nas micro-relações sociais, nas relações de controle, de dominação, de sujeição. Tanto é que as revoluções comunistas apareceram, mas as relações sociais não se modificaram. As relações de dominação com relação à mulher não mudou absolutamente nada. No começo até tinha, né, um certo entusiasmo revolucionário, até com a psicanálise eles tinham entusiasmo revolucionário, né? A psicanálise, no início da Revolução Russa, apareceu como sendo um saber possível, revolucionário, depois foi banida. Não é? Então, não adianta você tomar o poder central, não é? Do Estado, por exemplo, macroscópico, porque as relações microscópicas, microfísicas, como diz Foucault, não se modificam por isso. Não é? Porque exatamente essa lógica do poder, ela é arqueogenealógica, ela não é uma mera proposta. Não é? Então tem uma diferença de modelo realmente entre o Marx e o Hobbes de um lado e o Foucault do outro. Não é? Mas isso não quer dizer que o Estado moderno não se utilize desses instrumentos, né? Dessa lógica de controle e de poder. Não é? Só que precisa ser sutil. Não é? É um pouco parecido com o que eu falei há pouco sobre o poder psiquiátrico. Não é? O poder psiquiátrico, até pouco tempo, torturava as pessoas, como eram as histéricas do Freud, não é? Antes do Freud, jogavam numa bacia gelada, numa piscina gelada, num tanque gelado, não é? Para acabar com o ataque histérico. Não é? Ou tinha camisa de força. Hoje em dia não tem nada disso. Mas isso não quer dizer que o poder psiquiátrico sumiu. Pelo contrário, o poder psiquiátrico hoje é muito maior do que na década de 70. Médico diz qualquer coisa sobre tudo. Não é? E você se consulta. Hoje eu vinha no carro, vindo para cá, e estava eu não sei se ele é médico, mas ele era um pesquisador. O debate era sobre essa história de liberar o álcool nos estádios. Não é? E as pesquisas todas, ele dizia, não, as pesquisas médicas comprovam, não é? Porque o etanol altera, leva à agressividade e tal, e tal, e tal. Não é? Quer dizer, hoje em dia, a revista Veja trouxe uma matéria sobre o autismo, não tem meio psicólogo falando. Psicanalista nem se fala, não é? Já foi banido da face da Terra. Só neurocientistas, ou quando é psicólogo, é neuropsicólogo, falando de neurônio para lá, neurônio para cá. Ninguém fala mais subjetividade, já era, não existe mais isso. Não é? Só nos bancos universitários, nos 3 encontros. Bom, mas, enfim, essa questão do corpo não é exatamente esse ponto que também me interessa, porque eu estou só falando do poder pastoral.
para chegar exatamente na história da sexualidade, que é o que nos interessa para a gente discutir isso aqui. Na história da sexualidade, vamos chegar lá, né? Especialmente no volume... a história da sexualidade eram para ter sido 6 volumes, né? E só foram 3. Porque Foucault mudou o projeto e, no meio do caminho, também morreu, né? Então, ficaram só 3. E, na vontade de saber, o Foucault, que é exatamente um texto que vai começar essa polêmica com a psicanálise, a crítica dele, uma certa virada, né, porque ele vai fazer uma crítica severa à psicanálise, ele vai partir do seguinte pressuposto, que é muito curioso e muito interessante. Ele vai dizer o quê? Olha, normalmente se diz que a sexualidade foi reprimida, né? E a tese do Foucault é que não é bem assim, que no mundo moderno a sexualidade não só não foi reprimida, como foi intensificada e excitada, né? Ele começa fazendo uma crítica ao que ele chama a hipótese repressiva ou a hipótese reichiana marcusiana, né? Que é a hipótese de que a sexualidade... Reich, vocês lembram, era um discípulo do Freud, que meio que abriu a sexologia moderna, né? Que havia uma sexologia do século XIX, mas a sexologia moderna, e influenciou também a escola de Frankfurt, com essa ideia de uma revolução sexual, de que o que a sociedade reprime é o sexo, que ele acha que tirou de Freud, né, da psicanálise, mas depois a gente vai ver que não é bem isso, né, de que a concepção de sexo do Reich não é a mesma de Freud, nem tampouco da psicanálise, como não é também a do Foucault. Mas, bom, eu quero primeiro criticar, para depois defender, né? Então, apareceu essa ideia do Reich, tem um livro, o Reich tem um livro que eu li na época de faculdade, ainda existia isso, que se chama Revolução Sexual, né? Que é a ideia de que você, em termos gerais, é que você pode fazer um tipo de levantamento da repressão sexual e isso teria um efeito revolucionário, né? O Freud, no Mal-Estar, diz uma coisa que não é a mesma coisa, mas de uma coisa parecida, de que ele diz assim, olha, a cultura é muito coercitiva, talvez, se a cultura fosse mais permissiva no que diz respeito à sexualidade, as pessoas fossem menos neuróticas. Bom, eu brinquei uma vez aqui dizendo isso, que o Freud devia estar vivo para ver a zona que virou, não é? Essa sociedade permissiva, não é? E que nem tão pouco as pessoas estão menos neuróticas, talvez estejam piores, não é? Do que os quadros neuróticos. É claro que isso é uma brincadeira, não dá para comparar o que é pior, o que é melhor, não é? Mas isso não se revelou libertário, emancipatório, você liberar a sexualidade, não é? E esse é um ponto polêmico, não é? De todo modo, o Foucault não aceita essa hipótese. Ele vai dizer que não foi isso que aconteceu, de que no mundo moderno, exatamente seguindo essa lógica do poder positivo e do poder pastoral, a sexualidade ela foi intensificada, ela foi, os corpos foram intensificados e aconteceu um fenômeno que ele chama de colocação do sexo em discurso. O que é que isso quer dizer? Ele diz assim, nunca em nenhuma outra sociedade no mundo, na história da humanidade, se falou tanto de sexo do que na nossa sociedade ocidental. Todo mundo passou a falar de sexo, a partir do século XVIII, não é? Uma série de disciplinas e saberes passaram a falar de sexo. Se passou a olhar e ver o sexo. Então, ele fala, por exemplo, da pedagogia, vendo o sexo, ele diz isso, né? Isso é brincadeira dizer que foi o Freud que fundou a sexualidade infantil, porque a pedagogia do século XVIII, que como é que chama os colégios antigos? Internatos, não é? Tinham toda uma disciplina e uma lógica de vigilância que implicava a vigilância do sexo das crianças. Se a criança não tinha sexo, para que vigiar, não é? Então, as práticas pedagógicas
do século XVIII e do século XIX já sabiam que a criança tinha sexualidade, né? Bom, ninguém tira o mérito do Freud de ter sistematizado isso e ter dado uma teoria para isso, né? Mas não foi ele que inventou, isso já existia. A medicina passou a falar de sexo, a higienizar o corpo, a higienizar o espaço social também, higienizar o corpo e tentar higienizar o sexo, né? Ele diz assim, o corpo santo não, como é o corpo do sangue azul da aristocracia soberana, a burguesia substituiu por um corpo saudável e higiênico, que é o que nós temos hoje, não é? Nosso corpo é um corpo saudável e higiênico, não é? Nós desenvolvemos, vocês sabem, obviamente, que as nossas práticas higiênicas não eram as mesmas há 2, 3 séculos atrás, né? Leiam um outro livro também, que já é outro clássico, que é o Processo Civilizador do Elias, do Norbert Elias, que ele vai mostrar isso, como as práticas higiênicas do nosso corpo eram bem diferentes, né? Tomar banho enfraquecia. As pessoas passavam um mês sem tomar banho, porque tomar banho enfraquecia o corpo. Então, imagine, passar um mês. Mas é verdade. Então, quer dizer, essas experiências de higienização do corpo são muito moderno-contemporâneas, né? Então, outro exemplo que ele dá é a própria emergência da psicanálise, né? A psicanálise não só emergiu como uma teoria sobre a sexualidade, mas como uma prática que convida o sujeito a falar sobre sexo, né? E mais ainda, ele vai dizer que a história da sexualidade, na vontade de saber, funciona como uma arqueologia da psicanálise. Por quê? Porque no momento em que se estabeleceu esse dispositivo da confissão, não é, no poder pastoral, se articulou pela primeira vez antes da psicanálise, não é, na verdade, como uma condição de possibilidade do surgimento da psicanálise, se estabeleceu uma relação entre fala, sexo e verdade, né? Que quando você é convidado a falar sobre sexo, você é convidado a falar sobre sexo e confessar verdadeiramente. Veja que isso é na prática da confissão, século XIII, não é? A psicanálise vem depois. E o Foucault vai dizer que esse dispositivo de correlacionar fala, sexo e verdade, nós encontramos na psicanálise. Não é? É muito interessante. Mesmo que você nunca tenha lido Freud, nem psicanálise, como se hoje em dia a gente não pode dizer que não foi afetado pelo discurso psicanalítico, porque não tem como não ser, não é? Mas supondo, né, que você não tenha sido afetado pelos discursos psicanalíticos de maneira comum, né, não a psicanálise propriamente dita, mas é como se o Foucault diz assim: nós temos essa suposição de que há uma relação entre a verdade, o sexo e o desejo, né? De que existe uma verdade própria do desejo e que nós vamos encontrar numa análise, por exemplo, né? Então isso é muito interessante, porque é uma crítica ao dispositivo, essa relação com a fala na psicanálise, né? Depois eu vou dizer por que a psicanálise não é uma confissão, mas por enquanto vamos ficar com Foucault, né? Então, o Foucault vai fazer essa crítica na história da sexualidade, primeiro, essa crítica à hipótese repressiva. Ele faz uma crítica à hipótese repressiva e faz uma crítica à hipótese do desejo. E eu acho que aqui é o ponto polêmico que tem a ver com toda essa nossa discussão, com toda a discussão que vem depois entre a psicanálise e Foucault, e hoje entre a psicanálise e os estudos de gênero e etc., né? Por quê? Porque o Foucault vai dizer assim: a psicanálise ela vai estabelecer uma relação do sexo com a verdade e o desejo. E quando ela faz isso, ela articula a sexualidade e o corpo a um saber
do sujeito, a um saber qualquer, e a própria psicanálise. E mais ainda, ele vai dizer, e essa crítica é bastante pertinente a uma certa psicanálise. Obviamente, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha e vou dizer que o Lacan está fora dessa, mas, de todo modo, a ideia de que a psicanálise circunscreve a sexualidade a uma lógica familiar, não é? Ela é muito pertinente, porque a ideia de incesto, não é? A ideia do Édipo em Freud, e toda a crítica que o Deleuze depois vai desenvolver lá no Anti-Édipo, sobre o familiarismo da psicanálise, que tudo é explicado por uma lógica familiar e tal, não é? Essa crítica é bastante pertinente, né? Porque a gente teria que interrogar realmente que papo é esse, né? Que história é essa de que tudo é papai e mamãe e etc. E por que o desejo está articulado ou preso a essa circunscrição familiar, não é? Por que da crítica? Porque o Foucault ele vai também, uma outra distinção para que vocês entendam a crítica do Foucault. Nesse mesmo texto, eu recomendo que vocês leiam, é um texto maravilhoso, é um dos textos de Foucault que não é difícil, não é As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas você passa a vida toda lendo, é um livro difícil. História da Sexualidade você lê numa tarde de sábado, ouvindo música, é pequenininho, é bom de ler, interessantíssimo, dá para ler numa boa, não é um livro difícil. As Palavras e as Coisas não, é um tijolo, não é? Diferente. Ele vai fazer uma distinção, ele vai dizer o seguinte, de que ele vai falar da experiência da sexualidade do corpo, ele vai mostrar o seguinte, de que exatamente o nosso mundo moderno, ele articulou o sexo a um saber. E nem sempre a experiência com o sexo esteve articulada a um saber, ou nem tampouco ao desejo, não é? Que é essa articulação que vem do cristianismo e que a psicanálise, de uma certa forma, mantém, não é? Então, por exemplo, Foucault vai mostrar, ele vai fazer uma distinção entre arte erótica, lá não está traduzido, né? Lá está como ars erótica e ciências sexuais, não é? Ele vai dizer assim, a nossa relação com o sexo é uma relação através do saber, não é? Existe uma série de saberes sobre o sexo e sobre o desejo, e a própria sexologia, né, que vai por um lado, a psicanálise vai por outro, mas existe uma infinidade de saberes sobre o sexo, desde o saber médico até o saber psicanalítico com o desejo, ou a sexologia, que promove uma certa relação de como você obter prazer melhor e tal, orgasmos e companhia limitada, né? Bom, o Foucault a proposta, a ideia, a distinção que ele faz com a arte erótica, que inclusive ele vai pela lógica da arte erótica, é o seguinte, é que nem sempre a nossa relação com o sexo foi mediada pelo saber. Em determinadas culturas, especialmente ele cita na cultura grega, no uso dos prazeres, no cuidado de si, ele cita também a cultura chinesa. A relação com o sexo era uma relação através do prazer. Não é? Como assim? A ars erótica era uma prática sexual que não estabelecia uma relação de profundidade do sexo com a verdade do sujeito e com o desejo, que é mais ou menos a lógica psicanalítica. Não é? A ars erótica era uma prática sexual em busca do prazer, só. Não? Ela era promovida por essa relação do prazer, de você obter o maior prazer do corpo. E então existem isso no mundo chinês, no Japão também, nas sociedades orientais, e muito especialmente no mundo grego. Não é? Ele vai mostrar, por exemplo, no uso dos prazeres, de como os gregos não tinham... a relação com o sexo era uma relação de temperança, né? Você tinha que ter cuidado para não ter, não só com o sexo, mas como todos os prazeres da vida. Mas isso não tinha nenhuma profundidade, no sentido de que havia alguma verdade do sujeito no sexo ou no desejo. Então eram práticas
que visavam o prazer, não é? Sempre houve uma normatividade, né? Isso não é assim, prazer pelo prazer, e quanto mais prazer, melhor, não. Havia uma temperança, né? Mas não havia uma relação direta com o desejo e com a verdade do sujeito. Para dar um exemplo para ficar mais claro, né? Existe um filme, que eu acho que vocês assistiram, que se chama Confissões de uma Geisha, é isso? Confissões de uma Geisha, né? Que eu recomendo que vocês assistam, porque a Geisha é um personagem que a gente não entende. Porque nós, a gente que eu digo, nós ocidentais, é inconcebível para nós ocidentais cristãos que uma menina seja raptada da sua casa e passe a vida sendo formada para dar prazer aos homens. É completamente inconcebível. Isso não existe e é um pecado mortal, não é? Para nós cristãos.